Olá, amiguinhos. Olha eu aqui de novo para continuar falando aqui da perempção na Justiça do Trabalho. Vamos lá? A gente já viu a perempção, a gente já falou um pouquinho sobre o conceito dela e como é que funciona no direito civil e como que a gente vai trazer para cá, né? Artigos 731 e 732 da CLT, leiam em casa. A gente já falou da primeira hipótese, que é quando eu deixo de redigir a termo uma reclamação verbal, ok? Então, agora trataremos da segunda hipótese de perempção na Justiça do Trabalho. A segunda hipótese é aquela em que eu, reclamante, dou causa a 2 ou mais arquivamentos do processo por ausência injustificada na audiência inaugural. Então, veja, eu distribuí uma reclamação trabalhista, o juiz marcou a audiência inaugural e eu me ausentei. Desmotivadamente, eu simplesmente não fui na audiência. Eu não apareci. O processo é arquivado. Legal? No momento em que eu distribuo a minha reclamação trabalhista, o que ocorre com o meu prazo prescricional lá, o bienal? Ele fica suspenso. Então, ele suspende. Depois de 6 meses que eu fui demitida, né, que houve a ruptura do meu pacto laboral, eu distribuí a reclamação trabalhista. Então, meu prazo prescricional, ele ficou suspenso. Eu garanti a perda de só 6 meses, ainda tenho 1 ano e meio para ingressar com nova reclamação. Na audiência inaugural, eu me ausentei. O que o juiz faz com aquela reclamação trabalhista? Ele arquiva. Meu prazo prescricional volta a correr ou continua suspenso? Continua suspenso. Nesse caso, a justiça me dá uma colher de chá. Mantém assegurado o meu direito ainda de ingressar por 1 ano e meio com a ação, sem que esse prazo volte a correr, ok? Então, ele não vai voltar a correr. Eu ainda consigo manter aquela suspensão. Então, eles me dão uma colher de chá. Eu distribuo uma segunda reclamação trabalhista. Nessa segunda, eu novamente dou causa ao arquivamento da minha reclamação por ausência desmotivada na audiência inaugural, a partir da segunda reclamação trabalhista que eu distribuo. Nesse caso, o juizão fala, olha, desculpa, reclamante, a partir de agora, seu prazo prescricional volta a correr, ok? A ação será arquivada e além do seu prazo prescricional voltar a correr, você vai tomar um gancho de 6 meses para poder ingressar com uma terceira reclamação trabalhista, se você quiser. Então, ou seja, eu tenho 1 ano e meio assegurado, meu prazo prescricional volta a correr, vai comer mais 6 meses, só depois de mais 6 meses, que eu vou estar a 1 ano da minha prescrição bienal, é que eu vou poder distribuir uma nova reclamação trabalhista. Legalzinho? Então, nesse caso, eu perco o direito temporário de ação, isso é, se o meu prazo não atingir a prescrição bienal. Porque se atingir, vamos supor, se eu distribuir a primeira ação com 1 ano e 7 meses, né? 1 ano e 7, eu tenho mais quantos meses para concluir o meu prazo prescricional? 5, ok? Então, eu dei causa ao primeiro arquivamento, meu prazo continua suspenso. Eu dei causa ao segundo, eu tenho que aguardar mais 6 meses. Isso não supera o meu prazo da prescrição bienal? Supera sim 1 mês. Então, nesse caso, eu perco o meu direito de agir, ok? E ocorre a prescrição para que eu possa ingressar com uma ação contra a empresa. A OAB adora fazer pegadinha no que diz respeito à perempção. E o que ela usa é justamente essa segunda, normalmente ela utiliza essa segunda hipótese, porque ela quer te levar, ela te induz ao erro dizendo que na primeira vez o reclamante se ausentou desmotivadamente. Mas na segunda ação que ele distribuiu, ele não se ausentou, ele compareceu, mas solicitou, requisitou em juízo a desistência da ação e por isso que o processo foi arquivado na segunda hipótese. E aí eles perguntam, a partir de quando ele poderá ingressar com a nova ação? A partir do dia seguinte? Daqui 6 meses? Daqui 1 ano? Já houve a prescrição? Não sei. A resposta correta nesse caso foi no dia seguinte. A partir do dia seguinte. Por quê?
porque ele compareceu à audiência, ele não se ausentou. Ele não permitiu que a reclamação trabalhista arquivasse por ausência dele. Entenderam? Então, leiam os 2 dispositivos em casa, revejam essa aula, estudem direitinho o Instituto da Perempção na Justiça do Trabalho e não caiam em pegadinha da OAB. Até a próxima aula, obrigada.